Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Felipe Rocha, criador aqui do canal Cripto Explosiva. Bom, esse vídeo aqui especificamente é um dos nossos recortes de transmissão que a gente faz todos os dias aqui dentro do canal. E é por isso que eu vou pedir para primeiro que você deixe o like nesse vídeo. Isso favorece demais a nossa entrega de conteúdo para outras pessoas. Se inscreva no nosso canal e, claro, ativa o sininho das notificações para que você fique por dentro de tudo que está rolando aqui no canal. Aqui do meu lado também tem um QR Code ou no link fixado na descrição para você ter acesso ao nosso canal do Telegram. Lá eu compartilho dicas exclusivas, análises que muitas vezes eu nem trago aqui para dentro do canal e também algumas entradas que eu acabo fazendo de curto prazo dentro do mundo cripto. Então, se quiser ficar por dentro de tudo, vem para o nosso canal do Telegram. E é claro que antes de passar toda a informação, preciso deixar aqui nossa advertência de responsabilidade e dizer que o nosso maior objetivo é te entregar conteúdo, te entregar informação. Por isso, antes de considerar qualquer compra ou venda, faça sempre o seu próprio estudo. Fato é que a FTX ou o CZ, né, que é quem começa, na verdade, como é que começou tudo isso que está acontecendo? Vazou um relatório da Alameda Research. A Alameda Research é uma casa de análises que também faz gestão de criptomoedas, né, de patrimônio para terceiros, que basicamente opera sobre um guarda-chuva ou um conglomerado da empresa FTX. E o relatório mostrava que boa parte do patrimônio dessa research estava sobre um capital de criptomoedas em FTT. Quando isso foi mostrado, é como se fosse o seguinte, eu expliquei isso na nossa última transmissão, né, mas só para detalhar isso bem de uma forma mais esclarecida, é como se basicamente você tivesse uma empresa onde as pessoas te dão dólar para você trabalhar com esse dólar, te dão dinheiro para você criar mais dinheiro para elas. Só que você está operando esse dinheiro e quando você vai operar esse dinheiro, você joga esse dinheiro para fora da sua casa e traz outras coisas para que você possa colocar aquele dinheiro para trabalhar. Nesse caso, são criptomoedas. Em vez de, por exemplo, o esteio que garantiria, por exemplo, as reservas financeiras dessa empresa estarem em ativos consolidados, como, por exemplo, o próprio dólar ou em Bitcoin, né? Não, estavam consolidados em boa parte em FTT, que é o token da própria casa, o token da própria corretora. E não faz nenhum sentido isso, porque é um patrimônio que pode ser fajuta, um patrimônio que pode ser um patrimônio fajuta. Isso porque, como você é o dono da própria casa, você pode emitir quantas vezes você quiser esse token. É como, por exemplo, você ter um supermercado e nesse supermercado você aceita real, você aceita dólar, você aceita euro, mas você aceita também a moeda do seu supermercado. E as pessoas investem no teu supermercado e você começa a escantear a reserva de valor desse supermercado em real, euro e dólar, e começa a aumentar na sua própria moeda. Só que essa sua própria moeda só serve para quem? Para você. E aí, quando o CZ viu esse relatório, ele disse, estamos abrindo mão, estamos nos desfazendo, né, do nosso patrimônio em FTT. Porque ele tinha esse patrimônio relativamente grande, aproximadamente 2 bilhões de dólares em boa parte em FTT. Por quê? Ele investiu na FTX, junto com a Binance investiu na FTX, na criação, na verdade, no desenvolvimento dessa empresa lá em 2018. E como pagamento pela parte que ele tinha de direito à empresa, o dono o CEO, o SBF, né, o Sam Bankman-Fried, comprou em 2021, no ano passado, as ações, né, como se fossem as ações, pagando ali cerca de 2 bilhões de dólares, boa parte desse patrimônio em FTT. Como ele viu o risco de insolvência, que é a FTX, junto com a Alameda Research, não conseguir pagar os seus investidores porque estavam muito alavancados, porque o patrimônio dele estava boa parte em FTT, ele decidiu se desfazer dos FTTs que a Binance tinha e avisou isso para o mercado. Começou-se então uma crise de liquidez com todo mundo correndo, abre aspas, para sacar o dinheiro da FTX. Porque se tem um risco de insolvência, imagina, você deixou o seu dinheiro comigo e mais 100 pessoas deixaram dinheiro comigo. Só que aí eu fui trabalhar, bateu o bear market, esse dinheiro que eu tinha de todo mundo caiu muito e eu tenho pouco dinheiro agora. Com o risco de você perder completamente seu dinheiro, você vem aqui e pede o saque a mim. E aí fulano descobre, ciclano também descobre e todo mundo corre.
provavelmente as últimas pessoas vão quebrar a cara e vão ficar sem dinheiro, porque eu não vou ter dinheiro para pagar todo mundo. Então, o que está ocasionando isso, essa guerra, né, no sentido de queda do mercado, está por conta da insolvência da FTX, que desde a quebra da 3R Capital e também da Celsius, junto com a quebra do blockchain Terra, já era apontada como uma empresa que poderia gerar insolvência, mas na época eles começaram a dizer que tinham muito patrimônio. E agora, quando a água bateu acima da cintura, se viu que eles estavam de fato se afogando. Uma outra corretora que também travou os saques hoje foi a KuCoin. Então, essas corretoras aí, tenham muito cuidado porque elas podem estar insolventes e se você tiver patrimônio dentro delas neste momento, possivelmente você poderia vir a tomar prejuízos relativamente altos. Por isso, muito cuidado com as perspectivas que vocês tiverem neste momento de entrada em certos protocolos para que vocês não venham a ser ou liquidados ou pior, tomar prejuízo, né? Porque muitas empresas às vezes quebram e declaram realmente falência e não conseguem mais pagar, óbvio, os seus credores. Para terminar de lascar essa situação, hoje a Binance então trouxe o anúncio de que quando viu o balanço patrimonial da Alameda Research e da FTX, principalmente da FTX, que estava sendo assegurada pela Binance, eles desistiram até então da compra que seria realizada do projeto. Trazer aqui então para vocês: Binance desiste de comprar FTX após ter acesso aos dados da corretora. Na última terça-feira, dia 8, o mercado cripto foi surpreendido com uma transação de grande magnitude, a compra da FTX pela Binance. A gente anunciou isso aqui, né? Trazida aí, a informação foi trazida aí pelos CEOs das próprias corretoras, que correspondem às duas maiores do mundo. O negócio que foi acordado após uma crise de liquidez acometer a FTX, agora está ameaçado, de acordo com o próprio CoinDesk, após assinar uma carta de intenção não vinculativa para aquisição. A Binance entrou em um processo de revisão dos dados internos da FTX para concluir essa transação. No entanto, hoje, na quarta-feira, a gigante do mercado acabou desistindo do acordo. Isso porque se viu que o balanço patrimonial tinha um buraco muito mais abaixo daquilo que era o esperado, tá? E aí, diante dessa situação, a gente está vendo o mercado caindo cada vez mais forte, caindo de uma maneira mais drástica neste exato momento. E aí, baseado nisso, vamos começar a olhar alguns índices muito importantes do mercado. Começar, óbvio, olhando aqui o valor total do mercado cripto, para a gente entender como foi quebrados os valores nessa semana especificamente, tá? Temos aí então essa quebra aqui, basicamente nessa semana 18,4% de todo o valor do mercado foi para baixo, tá? Isso aqui mostra o valor das criptomoedas como um todo. Temos aí então um rompimento de uma região no semanal, lembrando que ainda temos mais mais 3 dias para encerrarmos a semana. Aliás, se encerra no domingo, temos mais 4 dias aí pela frente para encerrarmos essa semana. Perceba que no semanal, até então, neste cenário de queda, a gente sempre teve uma proteção nessa região aqui de 846 bilhões de dólares a 861 bilhões. Então a gente precisa ver se conseguiremos, tá, com o mercado na situação atual, proteger o valor total do mercado cripto, retornando para patamares acima disso, ou se possivelmente a gente vai continuar mergulhando muito abaixo desta situação aqui. Então, o primeiro ponto que nós precisamos analisar é se conseguiremos estar protegido dentro dessa semana, né? Ou seja, no fechamento semanal. Lembrando que lá em junho, né, deste ano, na segunda semana de junho, a gente também chegou a mergulhar nesses valores de derretimento do mercado total. O Bitcoin é que não tinha alcançado valores como alcançou agora, ou seja, o Bitcoin está atingindo as suas mínimas.
Bom, baseado nisso, nós precisamos também enxergar uma outra perspectiva. Até onde poderíamos ver, por exemplo, o valor total das criptomoedas derretendo no mercado. Acredito que se continuarmos com esse processo de queda, uma área que o mercado pode derreter seria para aqui, para próximo, tá, dos 600 bilhões de dólares. Seria um outro patamar que nós poderíamos chegar de 600 a 500 bilhões de dólares. Tá? Se a gente chegar nesses patamares, provavelmente nós veremos um forte crescimento na dominância do próprio Bitcoin e um derretimento muito forte em cima das altcoins. Porque eu particularmente acredito que neste momento muita gente está se protegendo em USDT, saindo principalmente das altcoins. Até porque esse índice aqui, tá? Pega aqui o índice das... um indicador que tem o nome de Shitcoin Index Perpetual Futures, né, dentro da própria FTX. Ele nos mostra o valor das altcoins como um todo, considerando muitos ativos dentro do mercado. E olha só, temos uma entrega, uma realização só agora de aproximadamente 23%. Muita gente está saindo das altcoins. Tem um outro indicador que a gente também pode analisar, que é o Altcoin Index Perpetual Futures, também é um indicador um tanto quanto parecido, só que essa cesta aqui de criptomoedas é um pouquinho menor. Acredito que poderemos ver esse índice sendo reduzido para patamares aqui em torno dos 1.200 pontos, tá? Ou 1.200 dólares, tá? Que sugeriria ali, o que poderia trazer uma queda para o patamar atual do mercado das altcoins, uma queda no consolidado geral de aproximadamente mais 30%, tá? Agora, quando a gente vai observar o cenário, por exemplo, do BTC, pontos que nós precisamos considerar neste exato momento, aos 16.880 dólares, Bitcoin está querendo romper essa cunha ascendente desde a realização do seu topo histórico. Deixa eu só corrigir essa cunha aqui, que essa cunha aqui descendente, tá, do mercado cripto sugere que a gente possivelmente verá aí esse rompimento do BTC para provavelmente essa região aqui, que poderia jogar o preço do Bitcoin ali entre os 14, 15 mil dólares até próximo dos 13 mil. Seria uma possibilidade, ou será, né, uma possibilidade. Para isso, é claro, devemos aguardar aí o cenário do mercado no decorrer das próximas horas para entender até onde vai essa insolvência, não somente da FTX, porque essa corrida não causa só uma corrida. Muita gente agora foi tirar patrimônio não somente da FTX, mas de diversas corretoras. Sobretudo corretoras muito pequenas podem também, pelo menos a KuCoin bloqueou os saques, não sei se já tinha chegado a liberar, mas na última vez que eu tinha lido aí, os saques dentro da KuCoin tinham sido bloqueados. Uma outra coisa que nós precisamos ficar atento é sobre o que vai acontecer amanhã, quinta-feira, às 8h30 da manhã, tá? Temos aí, deixa eu ver se está correto aqui o horário, GMT-5, tá? Deixa eu só corrigir aqui para GMT-3. Agora sim, tá? Amanhã, dia 10 de novembro, na quinta-feira, olha só o que a gente tem de divulgação dos Estados Unidos. Para quem não conhece, tá? Isso aqui, o CPI, é o Índice de Preços ao Consumidor. Ou seja, basicamente, aquilo que a gente poderá ver da inflação norte-americana, que será divulgada amanhã às 10h30 da manhã. Bom, isso pode também trazer uma repercussão negativa para o mercado. O esperado para amanhã é um aumento para o mês de outubro de aproximadamente 0,5%. O esperado é que a gente consiga, então, aí no acumulado do ano, né, chegar no indexador de aproximadamente 8,8%, tá? 8% é o esperado, então, para amanhã. E aí,
Agora realmente é aguardar a saída desse indicador para que a gente possa entender como o mercado também vai reagir a isso, né? O próprio Jay Powell, o presidente do Banco Central norte-americano, falou na última reunião do Federal Reserve, ou seja, a semana passada, dizendo que não sabia até onde iria com o aumento das taxas de juros para conter a inflação, uma vez que eles não têm a perspectiva de até onde o mercado, aliás, até onde a inflação continuará subindo. Hoje está ali no patamar de 8%, a taxa de juros está exatamente em 4%. Foi perguntado a ele se, por exemplo, teria que elevar a taxa de juros para subir, para estar acima da inflação, né? Ou seja, acima dos 8% para conseguir baixar ela. Ele respondeu que não. Isso trouxe um ânimo muito pessimista para o mercado, até porque o mercado acreditava que as taxas de juros poderiam subir ali até em torno de 5% dentro das próximas 3 reuniões, e possivelmente a gente vê o pivô acontecendo, que é justamente o contrário, a flexibilização, a diminuição das taxas de juros. E ele também já disse que não tem uma projeção até quando subirá as taxas e muito menos se conseguirá conter em 2023 ou se teria que, por exemplo, prorrogar até 2024. E tudo isso traz, óbvio, um cenário muito pessimista para o mercado, e nós precisamos ficar atento a essas movimentações para entender se de fato o Bitcoin como um todo, junto com o mercado, continuará desabando. Bitcoin neste exato momento está chegando ali a cotação de 16.857 dólares. Deixa eu baixar aqui o tempo gráfico para a gente entender outras nuances aí sobre o BTC, né? Pontos para a gente observar: médias móveis de 20 e de 50 períodos nesse exato momento acabam se tornando um indicador de forte realização sobre o Bitcoin. Basicamente, o BTC vai perdendo aí cerca de 22% dentro de aproximadamente 4 dias. Um outro indicador que nós também não podemos deixar de perceber é a dominância, tá, do BTC. No indicador de dominância do Bitcoin, o Bitcoin está perdendo um certo espaço, chegando ali próximo de 40% em dominância para todo o mercado. A mínima alcançada pelo BTC foi ali em setembro deste ano, tá? Onde o BTC bateu a mínima de 38%. E por que essa mínima aqui aconteceu? Ela acontece por causa da questão do Ethereum ganhando muito valor de mercado. E aí o Ethereum conseguiu comprimir a dominância do Bitcoin, porque o Ethereum conseguiu crescer muito seu market cap em proporção ao BTC, né? Por isso que a gente chegou a essas mínimas aqui. A partir deste momento, nós temos que ficar atento à realização nessa dominância do BTC. Por quê? Um outro indicador, né? Estamos vendo duas coisas acontecendo: Bitcoin perdendo dominância e também as altcoins, como eu mostrei para vocês, também perdendo dominância. E isso nos leva a entender que o dinheiro está indo para um lugar que se chama Tether, tá? O USDT conseguiu romper níveis de resistência do diário, níveis de resistência no 4 horas, e conseguiu quebrar a estrutura de mercado, partindo aqui novamente para o seu canal de alta, chegando a uma dominância de aproximadamente 8,76%. Somente hoje, a máxima que ele chegou a bater foi a dominância de 8,95%. O topo é exatamente esse. O Tether até então não conseguiu passar dessa região aqui de dominância, ou seja, bate neste exato momento em, abre aspas, um ponto de controle para a dominância dele. Vamos ver se funciona como resistência, e se a gente vê uma diminuição na dominância do Tether para com o mercado como um todo, ou se teremos o aumento exponencial disso. Até porque se tivermos ou enxergarmos esse aumento exponencial em cima da dominância do Tether, isso nos indica que o mercado estará desabando cada vez mais. Por isso, fiquem atentos a essas movimentações, porque isso também vai ser um excelente norteador para que você possa ter a oportunidade de fazer dinheiro, seja, por exemplo, shortando o mercado. Minhas perspectivas é que a gente pode chegar a mínimas próximo de 14 a 13.500 dólares. A gente pode ir, inclusive, muito mais abaixo disso. Mas eu acredito que teríamos ali parâmetros para aguentar essa região. Vinha falando nos últimos dias sobre a questão de
preservação do preço do Bitcoin, ou seja, um ponto de suporte para o BTC, que era justamente na região que nós conseguimos, que nós não, né, que o mercado conseguiu quebrar do BTC exatamente agora, que foi essa região aqui. Bitcoin conseguia até então sempre se comportar no diário acima dos $18.800. Muitas vezes que o Bitcoin, aliás, a única vez que o Bitcoin foi abaixo dessa região, assim que ele fechou um dia, no outro dia ele já voltou performando acima disso, e agora pela primeira vez a gente quebra esse padrão e vem abaixo então desse índice, o que nos faz entender que possivelmente nós vamos agora testar regiões mais baixas, né, baseadas ali no último topo histórico. Poderíamos então ver o Bitcoin vindo, no mínimo, buscar liquidez, né, aqui próximo da faixa de preço entre $13.500 e os 15 mil. Seria um outro possível lugar para o BTC parar. Bom, sendo muito específico, eu acho pouco provável que o Bitcoin resista ao momento em que ele está, a esse ponto aqui especificamente, na região aí abaixo dos $17.000, porque, em teoria, é uma região onde a gente não tem, abre aspas, muito freio, muita região de suporte. E isso pode nos indicar que veremos aí realmente uma realização sobre o Bitcoin para, de fato, alcançar ali entre 15.500 a $14.000, o que eu particularmente considero que poderia ser uma excelente região para definirmos o fundo do mercado. Mas como eu não trabalho com previsão de futuro e, por exemplo, eu não esperava que uma corretora gigantesca como, por exemplo, a FTX pudesse quebrar, a gente pode ir, obviamente, muito mais abaixo disso. Por isso, façam suas próprias considerações, sempre com muita cautela e responsabilidade, para que vocês não venham a se expor demais em cenários de crise, beleza? Fica aí, pelo menos, as nossas considerações sobre o que está acontecendo neste exato momento. De coração, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo, e agora eu vou te fazer um convite muito importante. Lá no nosso canal do Telegram, a gente vai fazer a jornada do milhão dentro da Web3, onde o nosso maior objetivo vai ser montar uma carteira focada em longo prazo, somente com ativos ligados à estrutura de Web3. Todas as informações sobre esse projeto a gente vai disponibilizar lá no nosso canal do Telegram. Então, se quiser participar, mais uma vez, o link está fixado aqui na descrição ou através do QR Code. Fica também o convite para que você siga a gente nas nossas redes sociais, onde você procurar @FelipeRochaTV, você vai acabar nos achando. Inclusive, no nosso Instagram, a gente abre uma caixinha de pergunta todos os dias para tirar suas possíveis dúvidas. Que Papai do Céu te abençoe demais, tamo junto, é só o começo, é claro. Até o nosso próximo conteúdo.